Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. Hoje iremos entrevistar a professora da Universidade Federal de Uberlândia, Fernanda Rezende. A Fernanda, ela é zootecnista e atualmente está fazendo um sabático na Universidade da Flórida, com o professor Francisco Penagaricano. Ela atua na área de melhoramento genético, avaliando como podemos usar a informação genética para melhorar a produtividade dos animais e aumentar a lucratividade do produtor leiteiro. Olá, Fernanda, bem-vindo ao podcast do Legítimo Ruminante, e eu fico agradecido de você apoiar a nossa ideia de divulgar informação de forma gratuita para produtores rurais e técnicos ligados à cadeia leiteira lá no Brasil. Oi, Aquiles. Eu que agradeço o convite para vir aqui hoje conversar com você e compartilhar um pouquinho da minha experiência e conhecimento adquirido nesses quase 17 anos atuando no melhoramento genético de animais de produção. Eu tenho 2 anos aqui na Universidade da Flórida como pesquisadora visitante e nessa fase eu me aproximei um pouco mais da pecuária leiteira. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes já escutaram muito do que a gente vai falar aqui hoje, mas também estou certa que muitos ainda têm dúvidas e espero que com a nossa conversa a gente consiga esclarecer e convencer que o investimento em genética é economicamente viável e com retorno garantido. Bom, excelente, Fernanda. Obrigado por participar aqui com a gente. E então, no episódio de hoje, pessoal, a gente irá abordar um pouco sobre a importância da escolha de touros para a cadeia leiteira e também falar sobre algumas informações que poderão ajudar vocês a entender melhor como interpretar as informações disponíveis nos catálogos e também selecionar o melhor touro para você utilizar na sua propriedade. Fernanda, eu acho que para iniciarmos essa conversa, eu acredito que a gente poderia comentar sobre o porquê que a contribuição do touro, do sêmen e a seleção genética são tão importantes e geram tanto impacto na produtividade dos animais ao longo desses anos. Bom, Aquiles, para a gente começar a explicar a importância do touro, acho que é importante a gente ter dados históricos, entendeu? Então vamos lá. Se a gente olhar a média de produção de leite por lactação ao longo dos anos, a gente vai ver que a gente teve uma enorme evolução, entendeu? Nos últimos 60 anos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, esse é um gráfico que eu tenho certeza que muita gente já viu, a gente vai ver que a gente saiu de cerca de 6 mil quilos de leite por lactação e hoje a gente chegou a quase 13 mil quilos. Ou seja, a gente mais do que dobrou a produção de leite por lactação. E da onde vem, né, e qual foi a contribuição da genética para esse aumento que a gente observa? A gente pode dizer que a contribuição da genética ela é de quase 60%, para ser precisa, 59% desse ganho em produção de leite por lactação é devido à genética. Então, acho que com isso, esses números ficam muito claro que o impacto da genética na produtividade dos animais ao longo dos anos é muito grande. Claro que manejo, nutrição e sanidade, ou seja, todo o conhecimento que a gente tem em relação ao manejo dos animais, o melhor sistema de criação deles, também impactaram nesse aumento da produção de lactação. Mas a grande comparação quando a gente faz da genética com esses fatores que a gente chama de não genéticos, é que a genética ela tem uma característica que ela é cumulável e permanente ao longo dos anos. Ou seja, a genética não se perde. Por mais que a gente pare de fazer a seleção genética num ano, a genética dos outros animais continua lá no rebanho. Se a gente deixa de dar uma nutrição mais adequada, se a gente muda o manejo, a gente deixa de respirar o galpão, o animal sente muito mais com isso. E aquilo a gente se perde naquele ano. Então, são ações momentâneas. A genética não. Ela é permanente e ela é acumulável no rebanho. O que a torna, sem dúvida nenhuma, economicamente viável. Bom, então acho que com isso eu deixo claro por que a genética é importante, por que a gente deve falar de genética, por que a gente está aqui hoje discutindo sobre isso. E até a genética é aquela sementinha que o produtor planta e vai colher lá no futuro, ou seja, é algo que vai ocorrer ao longo dos anos e aquilo vai fazer parte do rebanho. Não é que nem a silagem de milho que você corta esse ano, vai utilizar e ano que vem é outra colheita. Se você faz uma seleção genética, você está investindo no seu rebanho de forma a longo prazo, né? Vamos colocar dessa maneira. E já que você comentou desses números, a gente pode ver que o impacto da genética é muito grande e levou aí a esse aumento na produtividade do rebanho leiteiro. Não apenas só aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil e no mundo. Você poderia comentar e talvez aconselhar de como a gente pode escolher o melhor touro para obter esse ganho a longo prazo? Bom, Aquiles, sem dúvida, essa é uma das... Entre as inúmeras decisões que o pecuarista tem que tomar hoje em dia,
essa é uma das mais difíceis, a escolha de touros. É uma das mais difíceis, uma das mais importantes também. Essa não é uma tarefa simples, sem dúvida nenhuma, então, porque quando a gente olha um catálogo de touros, um sumário de touros, a quantidade de informação ela é muito grande. Então, o importante é a gente saber ler e interpretar essa informação e usar essa ferramenta que a gente tem disponível da melhor maneira possível. É importante sempre a gente lembrar que o nosso objetivo, e ninguém está aqui por hobby ou brincadeira, a gente está aqui para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que usar essa ferramenta para que ela seja rentável e torne a nossa produção rentável. Então, como é que a gente interpreta isso? Hoje, como eu te falei, a gente tem, mais de 30 características que são avaliadas no gado de leite. Então, a melhor maneira da gente avaliar, lógico, a gente não vai estar olhando uma característica por vez. E graças a Deus, a gente tem os sumários e a gente tem o que a gente chama de índices de seleção, que são índices que combinam essas características. Claro também que não são todas as características que têm a mesma importância. Algumas são mais importantes para determinados sistemas de produção e outras são mais importantes para outros sistemas de produção. Então, os índices são feitos exatamente para isso. Eles vão ponderar as características de acordo com o sistema que você está inserido, e aí a gente tem qual é aquela que é mais importante para determinado sistema. No gado de leite, por exemplo, nós temos 4 índices disponíveis. E eu vou falar o nome deles em inglês, que eu acho que as pessoas estão mais acostumadas com eles, eu vou tentando traduzir no meio do caminho. Então a gente tem, por exemplo, o Grazing Merit, que é o mérito genético a pasto, e esse ele é muito específico, ele é um índice muito específico, ele é feito para pessoas que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, criam os animais a pasto. Mas a gente também tem, por exemplo, o Fluid Merit, que é o mérito líquido, que está ligado ao volume de leite. Então, esse é um índice muito adequado para quem, por exemplo, está aqui na Flórida, onde o mercado remunera o pecuarista pelo volume de leite entregue. Ele não está preocupado ou ele não é remunerado pela quantidade de sólidos totais que existe nesse leite. O que é diferente de quando a gente vai para a região de Wisconsin, por exemplo, porque lá o mercado sim remunera o pecuarista para a quantidade de sólidos totais no leite. Então, aí lá naquela região, o mais indicado é que o pecuarista utilize na escolha do touro essa seleção baseada no índice que a gente chama de Cheese Merit, que é o índice queijo. E aí tem um outro índice que talvez seja o mais comum e o mais utilizado, porque ele é aquele que se adequa às mais diversas situações, ou seja, ele é o mais versátil de todos eles, que eu diria, que é o chamado de Life Merit, ou então o mérito vida produtiva. Então esse seria o mais comum entre eles todos. Só mais um comentário, o que é legal a respeito do índice? É que ao invés de a gente olhar para 30 características, como eu disse, a gente vai selecionar os animais exclusivamente por um único valor. Então, assim, facilita muito a nossa vida do ponto de vista de selecionar touro, é a gente ir lá no catálogo, uma vez definido qual é meu sistema de produção, qual é o perfil dos meus animais, o que eu espero, é olhar aquele índice, escolher o índice que melhor se adequa e escolher os seus animais baseado em um único valor naquele índice. E isso é muito legal porque o produtor pode selecionar lá, vamos dizer que ele está interessado no Life Merit, que é o mérito de vida produtiva. Ele olha 10, 15 touros que tem um valor de Life Merit muito alto e dentro desses animais ele pode olhar alguma característica que ele também tem interesse mais particular para ele, para a escolha dele. Sem dúvida nenhuma, né? E lógico, você pode ter outras características, por exemplo, as características de aptidão ou de conformação do animal, mas você já tem uma pré-seleção muito boa, muito focada no seu sistema. Exatamente. E também reforçar, né, porque quando a gente começou a discussão, você comentou que a genética é algo que ela fica no rebanho, que ela é meio que a longo prazo, né? E quando você escolhe o sêmen de hoje, você vai colocar na novilha, na vaca, você vai colher os frutos dessa escolha daqui 3 anos, quando esse sêmen virar uma novilha e ela começar a produzir. Ou seja, algo que o produtor deve levar em consideração também qual que é o futuro da propriedade. Digamos, por exemplo, que ele está interessado em abrir uma queijaria. Talvez ele já deve levar em consideração as escolhas de sêmen que tragam maior produção de gordura, produtividade de gordura, ou utilizar o Cheese Merit, por exemplo. É isso mesmo. Perfeito, você entendeu tudinho. Não precisa falar mais nada, aquele já está um geneticista. Bom, então, outro aspecto, você comentou que é muito importante que essa quantidade de informação que a gente tem hoje nos catálogos de touros também traz muitos touros disponíveis no mercado, onde o produtor pode selecionar o que mais lhe agrada. Você poderia explicar como são obtidas essas estimativas? Como é feita a avaliação desses touros para mostrar esses valores e o produtor poder selecionar através desses números e desses índices? Posso sim, claro. Como é que funciona a avaliação genética aqui nos Estados Unidos? E claro, no Brasil também a gente tem pessoas que fazem avaliação genética, por exemplo, do Girolando. Então a gente tem avaliação genética nacional no Brasil, que a gente está comentando o que existe aqui para levar para lá, né? Mas isso não quer dizer que não exista lá.
Então, as avaliações genéticas, elas são baseadas, inicialmente elas eram baseadas só em fenótipo, então medidas que a gente faz lá na fazenda, então características produtivas, de reprodução, ou agora mais recentemente de sanidade, e combinava isso com o pedigree dos animais. Então, eram essas duas informações que a gente tinha disponível. Mais recentemente, aqui nos Estados Unidos, aí sim, no Brasil agora, mais recente ainda, a gente começou a incluir nas avaliações genéticas informações genômicas, que a gente chama. Então, são informações do DNA dos animais, qual é a composição, mas quando a gente olha lá no DNA, qual é a composição desses animais. Bom, acho que mais importante do que eu ficar falando de metodologia, ou explicando metodologia aqui, que é chato pra caramba, é a gente saber como interpretar essas informações. Então, quando a gente olha num catálogo, o que a gente tem lá são as informações, as estimativas de PTA, né? A PTA quer dizer habilidade predita de transmissão. Significa qual é o potencial genético que o touro tem que ele vai transmitir para as filhas dele. É essa a informação de PTA. Então, quando a gente olha lá, qual é a contribuição do touro para suas filhas? Esse valor, e aí é muito importante a gente lembrar disso, que esse valor ele é expresso em relação à média dos animais que foram avaliados conjuntamente. Então, a PTA sozinha de um touro não quer dizer nada. Ela não é um valor absoluto. Ela é um valor que a gente usa na comparação ao ranqueamento de animais. Então, quando a gente tem 2, 3 ou vários animais para selecionar, aí sim é importante que a gente olhe a PTA deles e compare qual é aquele que tem a PTA mais alta, mais elevada para aquele sistema, para aquela característica que a gente está selecionando, ou mais favorável, eu diria. Bom, por exemplo, você imagina que a gente tem 2 touros. Eu tenho o touro A e o touro B, e a PTA deles para a vida produtiva, que é aquele índice que a gente tinha comentado. Do touro A, por exemplo, a PTA dele para a vida produtiva é de 5,9. E a PTA do touro B, para esse mesmo índice de vida produtiva, é de 6,4. O que esses valores significam para mim? O que eles indicam? Eles indicam que, na média, as filhas do touro B, que é o meu touro que tem uma PTA de 6,4, elas vão ter meio mês a mais de vida, ou seja, 15 meses a mais de vida produtiva do que as filhas do touro A. Então, lembra sempre, qualquer vez que a gente for avaliar a PTA, a gente faz essa comparação e a diferença entre os touros é o que eu espero ver de diferença no desempenho das filhas desses animais lá no futuro. Além disso, quando a gente pega um catálogo, tem outros dois parâmetros que estão muito presentes. O primeiro deles é a confiabilidade, e ela está relacionada diretamente à PTA. A confiabilidade ela é uma medida que a gente nem chama de acurácia, tá? Qual é a confiança que a gente tem na PTA daquele animal que foi estimado. E a confiabilidade que a gente tem depende de 2 coisas. E ela é muito influenciada pelo número de filhas daquele touro que foi avaliada. Ou seja, o touro foi avaliado, quantas filhas dele de fato eu fui lá e medi a produção dela. Quanto mais filhas, maior a confiabilidade que eu tenho no potencial genético daquele touro. E outra coisa que influencia bastante é a herdabilidade da característica. Características mais herdáveis, de herdabilidade mais alta, também vão ter uma confiabilidade mais alta, certo? Outro parâmetro que a gente tem, que a gente encontra nos catálogos, é o chamado de percentil. Esse aí é uma medida de só ranqueamento em relação a todos os animais que foram avaliados naquela avaliação, aquele animal está em que posição no ranking. É só isso. Então lembra, o que de fato vai me dizer o quanto o animal transmite para as filhas é a PTA. Então o meu foco de seleção é baseado em PTA. Os outros são só quanto que eu confio nela ou não, ou em qual posição meu animal está. E nunca devem ser usados como critério de seleção em si. Bom, excelente. Então, Fernanda, a gente sempre deve prestar atenção no PTA, como você estava falando. E também não é todo PTA que é positivo, que é melhor para animal, que é um touro melhor. Na verdade, há alguns PTAs que não são desejáveis, como é o caso de célula somática. Célula somática você quer um PTA negativo, ou seja, aquele animal comparado com a média ou com outro animal que você está comparando, ele vai ter uma probabilidade, um padrão genético para produzir menos células somáticas. É isso mesmo, Aquiles. Na verdade, assim, quando eu falei lá atrás, melhor PTA, é importante a gente ressaltar que melhor PTA não sempre quer dizer que é mais alta a PTA ou valores mais positivos. Como você mencionou, para características de células somáticas, por exemplo, o que a gente busca é um animal que tenha uma menor contagem de células somáticas, o que indica que a gente vai ter uma menor susceptibilidade ou uma maior resistência à mastite, por exemplo. Tá certinho, é isso mesmo. Então, não faltou dar aula, não. Bom, excelente. Então, Fernanda, eu acho que outro aspecto aí que a turma às vezes confunde um pouco é essa questão do tipo de touro, né? A gente tem touros provados e também tem touros genômicos. Você podia explicar qual que é a diferença entre esses 2 tipos de touros e como que o produtor pode avaliar de forma diferente esses touros
para selecionar o melhor? Nossa, excelente pergunta. Adoro. Bom demais, Aquiles. Obrigado por ter perguntado sobre a diferença entre touro provado e touro genômico. Acho que assim, hoje o mercado está vendo um aumento, uma disponibilidade muito grande dos chamados touros genômicos. E quando a gente olha a proporção de animais hoje que estão disponíveis nos catálogos, eu diria que aqui nos Estados Unidos 80% dos animais que estão no mercado são touros genômicos. E, na verdade, a outra porcentagem, os 20%, são touros provados. No Brasil, eu dei uma fuçadinha em uma das centrais, olhei o catálogo e fui ver da quantidade de touros que eles tinham disponíveis lá, 65% dos touros são genômicos e 35% provados. Mas isso era uma central, eu não sei te dizer qual é o cenário nacional, mas deve estar ao redor do nosso, 70-30, alguma coisa ao redor disso. Mas vamos entender o que é touro genômico e touro provado pra ficar muito claro isso quando a gente está indo lá escolher nossos animais. O que a gente chama de touro provado são touros que têm muitas filhas avaliadas, ou seja, as filhas dele, ele teve filhas, essas filhas a gente teve a medida de avaliação dela de desempenho a campo, ou seja, a gente tem as informações de produção delas, e aí sim a gente consegue provar qual era o mérito genético daquele touro. Provado quer dizer que esses animais têm várias filhas avaliadas, o que diz, que a gente já tinha comentado lá atrás, que a acurácia da PTA desses touros são altíssimas, 90%, 98%, 95%. Então, eu tenho uma confiabilidade muito grande. Qual é o senão desse animal? É só tempo? Para eu ter essa quantidade de filhas, eu ter um touro provado, isso vai demorar anos. Então, demora 6, 5, 6 anos, isso demora bastante. Quando a gente vai para o touro genômico, ele é um touro totalmente diferente do touro provado. Ele é um touro jovem. E esse, por ele ser jovem, ele não tem nenhuma filha avaliada ainda. Então, como é que eu tenho a PTA de um touro que não tem filha avaliada? Porque ele não produz leite. E aí vem a parte genômica do nome dele. Então, a estimativa de PTA dele é baseada nas informações dele do DNA daquele touro. Então, a gente hoje tem uma maneira, que é por base usando os marcadores genéticos, conseguir estimar qual é a PTA daquele touro com uma acurácia muito boa. E essa acurácia varia de 65% a 80%. Então, eu não estou falando que a gente está dando um chute que é 50% a 50%. Eu estou só imaginando um valor. Então, a gente consegue, dos touros genômicos, não é uma acurácia de um touro provado, mas eu consigo uma acurácia de 65% a 80% de um animal que não tem nenhuma filha ainda. E é um animal que está com 2 a 3 anos de idade. O que isso impacta quando a gente pensa dentro da cadeia leiteira é a velocidade com que a gente consegue repor ou ter novos animais vindo para o mercado e a velocidade de ganho genético que a gente consegue no rebanho ou na população leiteira como um todo. Bom, Fernanda, excelente. E outra coisa que eu acho que você poderia esclarecer vamos pensar num produtor de leite que ele tem uma queijaria, por exemplo. E como ele tem uma queijaria, ele busca selecionar touros onde vão aumentar a composição no leite, ou seja, a gordura principalmente, para aumentar o rendimento na produção de queijos e ele aumentar a renda da propriedade dele. E vamos dizer que esse produtor ele encontra esse touro, que é um dos melhores touros que tem no mercado, para aumento de produção de gordura, por exemplo, que é o que ele está buscando. E ele decide apenas utilizar esse touro. Isso é um problema? Aqui eles usam um único animal, um único touro no seu rebanho é sempre um problema, né? Principalmente quando a gente volta e fala dos touros genômicos, que são touros que ainda não estão provados. Ou seja, a gente não tem tanta confiabilidade assim no mérito genético desse animal. Embora esses touros genômicos sejam animais, por conta da gente ter um programa de melhoramento, a gente está entendendo que as gerações mais recentes são animais que têm um mérito genético mais alto do que as gerações anteriores, eu tenho um risco inerente pelo fato desse animal não estar provado. Então, usar um único animal é sempre um risco e um problema. Então, essa não é a indicação definitiva. Mas e como é que a gente faz isso? Então, como que esse nosso suposto produtor deveria agir quando ele vai escolher os touros e ele achou um grupo de touros? E aí, a minha indicação é usar grupo de touros. Então, vai sempre buscar grupos de touros que atendem essa sua situação, esse teu sistema, o teu momento da tua propriedade. E aí sim, a gente não coloca todas as fichas num touro só. O que a gente faz é por um grupo. E por que o grupo? Porque no grupo a gente dilui o risco. Então, por exemplo, se a gente usar um grupo de touros jovens, e esse grupo, quando eu falo, tem que ter um número, né? Então, no mínimo 6 animais. Se a gente usar 6 animais, 6 touros jovens no nosso rebanho, isso nos garante uma confiabilidade na média do mérito genético desse grupo acima de 95%.
poxa, 95% de confiabilidade, aí eu já tô mais confortável de dizer que dá pra gente usar esse grupo de animais. Ou seja, então, no caso do uso do touro genômico, se o produtor trabalhar com um grupo de touros, ele acaba aumentando a acurácia, né, desse fenótipo que ele está procurando, no caso, vamos dizer, produção de leite ou gordura, e ele acaba sendo comparável com um touro provado. Porque se você tem esse grupo, você acaba aumentando a acurácia e como você falou, né, diversificando aí o leque de touros que você está utilizando. Isso, a gente consegue diluir o risco. A gente dilui o risco e chega numa acurácia do grupo, dessa PTA média do grupo, de 95%. Bom, Fernanda, e voltando um pouco sobre aquela questão do touro genômico e touros provados, alguns produtores têm receio ainda de usar esses touros genômicos porque você não tem uma confiabilidade tão grande e eles acabam utilizando apenas touros provados. Como isso pode impactar o melhoramento genético do rebanho e também a velocidade desse melhoramento? Aquiles, eu entendo bem o receio de alguns pecuaristas, e principalmente os mais tradicionais, os mais antigos, que estavam acostumados com os touros provados. Então, acho que é uma mudança de mentalidade quando a gente vem falar de touro genômico, que são animais que, de fato, apresentam uma acurácia mais baixa. Mas a gente tem que pensar que quando a gente tem um programa de melhoramento genético, e aí para isso que a gente trabalha, é que sempre as gerações mais recentes são geneticamente superiores que as gerações anteriores. Então, assim, para tentar fazer uma analogia muito boa com o que a gente vive no nosso dia a dia, você conhece o iPhone 6? Poxa, o iPhone 6 é um telefone que todo mundo sabe, é um aparelho celular que muita gente já usou e está provado que é um bom aparelho, né? Atende às necessidades, veio com inovações, era um excelente aparelho. Agora, esse ano está sendo lançado o iPhone 11. Não deixa de ser um aparelho celular, mas ninguém viu ainda ou está começando a entrar no mercado. É um aparelho novo que, sem dúvida nenhuma, vem com uma tecnologia adicional, vem com coisas que a gente já aprendeu e já melhorou, que no iPhone 6 não eram tão boas assim. O iPhone 6 provado, e eu tenho o iPhone 11 que está chegando no mercado com uma tecnologia nova, uma eficiência superior. Quando a gente leva isso para os touros, os touros genômicos são o nosso iPhone 11. São os melhorados, são aqueles que vêm com uma informação nova genética, mas que ainda a gente não usou. Por isso ele não tem essa prova, ele não tem essa acurácia, essa confiabilidade tão grande. Esses animais lá na frente um dia vão se provar. E aí vem a ideia de usar o grupo. Quando a gente usa o grupo, a gente dilui o nosso risco do fato deles terem uma acurácia mais baixa. Mas o touro genômico ainda tem outra grande vantagem. Ao contrário do iPhone 11, que chega no mercado com preço altíssimo, o nosso touro genômico, jovenzinho que ninguém provou, chega no mercado com preço mais baixo que o touro provado. Ou seja, você tem a chance de comprar genética melhor num custo mais baixo, num valor de compra mais baixo desse sêmen. E lá na frente, quando esse animal se prova e a gente tem informação dele, você vai ter uma poupança em casa. Ou seja, você comprou ele barato, usou ele na tua propriedade, já tem material genético dele inseminado ali dentro, disseminado no seu rebanho, e esse animal aí sim está provado. Então aí essa é a ideia de usar o touro genômico. Essa vem... a grande proposta dos touros genômicos é trazer essa inovação o quanto antes, o que acelera demais o ganho genético aí não só do seu rebanho, mas do rebanho do rebanho de gado de leite como um todo. Bom, e até outro aspecto que é legal no uso de touros genômicos é que você tem muito maior poder de seleção desses animais. Como você falou anteriormente, aí cerca de 70% a 80% dos touros que estão em catálogos hoje que o produtor pode comprar esse sêmen, eles pertencem a grupos dos touros genômicos e apenas 20% a 30% são touros provados. Assim, o produtor tem maior poder de seleção, ele tem mais opções e ele pode procurar um grupo de touros onde tem aquela característica que ele está buscando, vamos dizer, vida produtiva ou a parte reprodutiva, e até algo que é novo e que é legal é essa parte da sanidade, que já está sendo incluído nos catálogos. E eu acredito que é uma tendência no futuro aí de ficar ainda melhor, né? Ter mais informações e mais, com mais confiança. Outra informação que é interessante e está presente nesses catálogos de touros é a questão dos haplótipos. O que significa o haplótipo e como o produtor pode utilizar essa informação na tomada de decisão de escolher o sêmen que ele quer utilizar? Bom, Aquiles, para a gente entender o que são os haplótipos, um jeito muito simples é dizer que haplótipo são sequências do DNA, lá do genoma dos animais, cujos alelos ou aquela sequência ela é herdada sempre junto, ela sempre vai ser transmitida de pai para filho daquela maneira, tá?
Por que isso é importante pra gente aqui quando a gente vai olhar o nosso touro e por que tá constando essa informação no catálogo? Porque a gente conseguiu descobrir que algumas dessas sequências têm combinações alélicas ali dentro que são desfavoráveis. Então, quando uma progenie recebe tanto do pai quanto da mãe aquela sequência desfavorável, esse animal apresenta uma doença genética ou vai apresentar. E aí, a grande maioria, esses haplóticos que estão nos catálogos, eles estão relacionados a uma redução de produção. E mais ligados, de fato, à reprodução, aonde a gente pode ter perda embrionária ou mesmo morte fetal. Né? Então, o que vai ter um impacto direto na reprodução dessas fêmeas quando elas recebem tanto do pai quanto da mãe a sequência desfavorável. Como é que a gente faz para analisar isso no catálogo? Então, lá nos catálogos de touro, por exemplo, do Holstein, quando a gente vê, vocês vão ver lá que tem, se for Holstein, vai estar HH e 1, que na verdade é HH é do Holstein, o 1 é o haplótipo 1, que eles só chamaram de 1, mas o importante é a letra que vem depois, se é um C ou se é um T. O C quer dizer que é um indivíduo que é portador, ou seja, a gente está falando de um touro que ele é portador, ele carrega aquela sequência desfavorável. Quando a gente tem um T, significa que ele foi geneticamente testado e ele não apresenta aquela sequência desfavorável. Então, quando a gente olha isso, tem algum problema de carregar um animal que é portador? Bom, se eu uso esse animal portador na minha fazenda e eu sei qual é a composição genética das minhas vacas, eu tenho que ser muito cuidadoso para evitar o cruzamento de um animal, um touro portador, com uma fêmea portadora, porque eu vou ter problema na progênie. Então, se a gente tem esse controle genético muito bom, se eu faço o teste genético do meu rebanho, não teria problema nenhum de usar um touro como esse. Agora, isso não é a realidade da grande maioria das propriedades. Então, esse cuidado em não utilizar um touro portador é que a gente não conhece as vacas que a gente tem e nós estamos correndo um risco de, aleatoriamente, acasalar um touro que é portador com uma vaca que eu não sei o que ela tem e pode ser que ela seja portadora no meu rebanho. E aí o que a gente vai ver vai ser uma redução nos índices reprodutivos da nossa fazenda. E a gente às vezes não sabe por que está acontecendo. Ou seja, além de olhar o PTA, olhar os índices, que nem o Net Merit ou o X-Merit, também ter cuidado em olhar esses haplótipos para evitar, mais como precaução, né? Porque você não sabe, às vezes, qual que é a genética da sua vaca, então você, por precaução, talvez selecionar animais que não tenham esses haplótipos, que eles não são carregadores, para você não obter perda embrionárias e talvez afetar a reprodução do seu rebanho. Bom, excelente, Fernanda. Eu acho que outro aspecto que a gente poderia cobrir aqui e aquele produtor que não tem a informação genética dos animais. Como ele pode fazer para ranquear os animais dele e fazer um programa de acasalamento dirigido? Ou seja, ele quer melhorar a genética do rebanho dele, mas ele não tem conhecimento do que ele tem lá em mãos, né? Aqueles até um tempo atrás, eu te diria que a melhor ferramenta que a gente tem para conseguir ranquear, vamos pensar assim, ranquear aonde é o nosso principal gargalo na produção, onde é que a gente vai olhar e falar onde é que eu preciso fazer seleção. Seleção tem que ser feita o mais precoce possível, tirar do nosso rebanho aqueles animais que vão ser os piores, e o quanto antes, porque custa muito recriar um animal na fazenda. Então, quando a gente olha isso dentro de uma pecuária leiteira, a gente está se referindo às fêmeas jovens, às nossas novilhas. Então, a gente tem que ser capaz de identificar o quanto antes quem são as nossas piores novilhas e tirá-la do rebanho, certo? Pensando nisso, como é que a gente faz com alguém que não tem informação, não faz avaliação genética? Bom, o importante, ou até muito pouco tempo atrás, a gente conseguia fazer isso olhando, pelo menos no controle de pedigree, essa pessoa tem que ter. Né? Do nada não dá para adivinhar. Mas tendo um controle de pedigree, daria para fazer com base na média no mérito genético dos pais. E aí, então, baseado na média de mérito genético dos pais, que é a PTA do pai daquela fêmeazinha, daquela novilha, e a PTA da mãe, ou então, sei lá, se eu tenho a informação do avô da minha bezerrinha, ou seja, o pai da mãe dela, daria para fazer uma conta ali e dar uma estimativa de PTA dessas minhas novilhas para saber qual delas teria o melhor potencial genético. Isso até muito pouco tempo atrás. Agora, nós temos uma ferramenta no mercado que são os testes de genômicos. Então, poxa, se a gente conseguir investir hoje um dinheiro lá na nossa fazenda, claro,
Tem gente que consegue ter condição e genotipar todas as fêmeas, 100% das fêmeas de reposição. Esse cara tem muita informação na mão, então ele tem uma informação muito precisa. E aí, como eu falei, com os testes genômicos, a nossa confiabilidade no mérito genético desse lote de fêmeazinhas de reposição que a gente tem varia de 65% a 80%. Ou seja, a gente tem uma confiabilidade muito grande ali na PTA. Então, daria para ele selecionar com maior acurácia quais as fêmeas melhores que ele permanece no rebanho e quais aquelas que ele tira. Ou não, eu não quero selecionar as fêmeas para descartar, mas eu quero selecionar algumas fêmeas para usar, por exemplo, um sêmen de um touro de uma raça de corte, né? Porque ela não é tão boa assim para que ela gere filhas para a próxima geração, mas eu consigo tirar a produção de leite dela. E aí o bezerro dela eu descarto. Isso é uma situação muito comum, que nos Estados Unidos é a gente começar a usar muito sêmen de touros de raça de corte no gado de leite para aproveitar essa fêmea. Bom, mas também tem essa situação, eu falei, né? A gente tem alguém lá que tem muito dinheiro e faria a genotipagem de todas as fêmeas. Não é uma realidade em todos os lugares, porque o custo de um teste genômico ou desses testes de DNA, de testes genéticos por animal, aqui nos Estados Unidos sai de 35 a 40 dólares. Então não é todo mundo que tem essa grana para investir no rebanho. Uma alternativa é, de novo, então a gente volta, ranqueia ou classifica as nossas fêmeas no método antigo, baseado na média de mérito genético dos pais. E aí sim, tem dois grupos, tem as top, aquelas melhores fêmeas e as piores. A gente genotipa os dois grupos e escolhe entre essas quem são as melhores, as tops, que a gente vai usar, seja para colocar um sêmen sexado, seja para usar como doadora. E as nossas piores, ou a gente descarta, ou a gente usa um sêmen de um touro de corte, de raça de corte, ou ainda pode usar elas como receptora daquelas nossas fêmeas que a gente usa como doadora. Então, assim, tem várias estratégias e com essa ferramenta genômica hoje, a gente consegue fazer uma seleção mais acurada dentro das fêmeas de reposição. Então, mesmo até com pouco recurso, dá para se trabalhar com a parte genética, dá para buscar esse melhoramento. Claro que não é o ideal, né? Mas que qualquer produtor que tenha a informação do pai e os avós, ele consegue ter o PTA desses touros e tentar agrupar esses animais de forma quais que é o melhor grupo da fazenda, o pior grupo, e tomar decisões diferentes. Que nem você falou, o sêmen sexado usa nos animais que têm uma carga genética melhor, e os outros animais você usa ou o sêmen normal ou até sêmen de corte, que daí você consegue agregar valor no bezerro, talvez mais do que se mantesse para leite. Só uma coisa que é importante a gente lembrar é que quando a gente faz essa média de mérito genético dos pais para inferir qual é o potencial genético da filha, o máximo de acurácia que a gente vai ter é ao redor de 40%. Ou seja, qual a confiabilidade que eu tenho no mérito genético daquela filha quando eu estou usando a média de parentesco dos pais, a média de mérito genético dos pais, a minha acurácia é 40%. Isso se eu tiver muita certeza do pedigree que eu tenho na mão. Aqui, nós temos uma média nos Estados Unidos, quando a gente olha o rebanho leiteiro, de 15% de erro de pedigree. Tem fazenda que chega a 60% de erro. Ou seja, se você usar esse método e você não tiver muita certeza do pedigree que você tem, a tua acurácia nessa predição é de 0. Ou seja, você acha que você está selecionando as tops e você está fazendo uma maior bagunça dentro da tua fazenda. Isso vem a questão de, quando nasce a bezerrinha, identificar ela de forma correta, porque às vezes tem uma fazenda grande, tem vários partos no mesmo momento e você não sabe quem que é a mãe daquela bezerro, né? Então tem que tomar esse cuidado. Bom, e acho que a gente comentou sobre vários aspectos na seleção de touro, de como selecionar, pensando no futuro sempre. Algo que está muito quente, assim, o pessoal está falando muito sobre o assunto, é essa questão do leite tipo A2A2. Primeiramente, Fernanda, o que significa esses animais que têm o leite A2A2 e como isso pode afetar a indústria leiteira aí no futuro? Aquiles, fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, porque eu sei que no Brasil, assim, tá bombando mesmo, sabe? Virou uma onda. E é curioso porque o leite A2, ele não foi descoberto ontem. Ele é antigo, essa informação, esse conhecimento que a gente tem a respeito das proteínas do leite. E aí vem a classificação A2A2. Então, pra gente entender o que é o A2, a gente vai ter que voltar um pouquinho, eu vou ter que comentar o que são as proteínas do leite. Então, a gente sabe que a composição do leite, a gente tem vários, tem gordura, tem açúcar,
e tem proteínas. Então, quando a gente fala do leite A2A2, a gente está se referindo ao tipo de proteína que tem no leite. O leite, a gente tem 3 tipos principais de proteínas: a caseína, a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoalbumina. Dentre as caseínas, que elas representam 80% das proteínas do leite, 30% delas é representada pela beta-caseína. E essa beta-caseína, ela tem 2 formas diferentes. Então, essa proteína beta-caseína tem 2 formas. Uma que a gente chama de forma A1 e uma que a gente chama de forma A2. O que aconteceu foi que a forma 2, ela parece ser melhor para as pessoas que têm alergia ao leite. Alergia à proteína do leite. Por um problema que na digestão, quando a forma A1 é digerida, ela gera um peptídeo, que esse peptídeo tem um nome que é BMC7, e esse peptídeo ele causa uma variedade de efeitos, ele afeta a função gastrointestinal das pessoas, ou seja, isso ele desencadeia um processo alérgico. Já a forma A2 não desencadeia isso. Então, quando a gente está falando de leite A2A2, o que a gente está falando é de um leite produzido por uma vaca, que no gene dela, o tipo de proteína que ela vai produzir da beta-caseína é a forma A2, que é essa forma que não causa essa disfunção ou não causa alergia em quem tem alergia. E aí é um parênteses muito legal. Quantos % da população tem alergia à proteína do leite? Primeiro, alergia à proteína do leite, existe uma estimativa que a gente vai encontrar na população que 2 até 7,5% das crianças até 3 anos de idade podem apresentar uma alergia à proteína do leite. Essa alergia geralmente se resolve até os 2 anos de idade em 50% dos casos. Em 80% dos casos, até 3 a 4 anos de idade não existe mais alergia. E em adulto é muito incomum. Então nós estamos falando de uma parte da população muito pequena que tem alergia do leite, certo? Beleza. O que é a vaca, então? Como é que a gente faz a vaca 2A2? Mas, Fernanda, eu tenho um mercado específico que eu quero atender e, sei lá, eu vou vender leite específico para esse nicho de mercado para as pessoas alérgicas. Acho super válido e acho importante que a gente tenha alternativa de produtos no mercado. O que não dá era para todo mundo começar a ficar desesperado e achar que o outro leite não é bom. Então, eu acho que a grande problema com relação ao A2A2 é que a gente começou a dizer que o leite tipo A1 ficou ruim e que não é leite natural. Então, assim, eu acho que essa discriminação ficou muito complicada. Eu acho que a gente tem que ter um nicho de mercado, sim, para o leite A2A2. Bom, então a gente pode ver o porquê que há esses 2 tipos, né, de animais, A2A2 ou A1A2, essas possíveis combinações. Mas hoje em dia a indústria ainda não beneficia o produtor que tenha o leite A2A2. Talvez seja algo que aconteça no futuro, criar esse nicho de mercado, mas por enquanto ainda não há essa bonificação por esse tipo específico de leite. E eu acho que mais importante que isso é o produtor e também os técnicos saberem que o A1 não é pior que o A2. É apenas uma questão de que uma pequena parte da população pode ter alergia a esse tipo de leite, mas ele não é melhor do que o outro, e não é que às vezes o pessoal fala, não, esse leite não é natural porque é A1. Não, é simplesmente uma proteína diferente que pode levar uma pequena população das crianças a terem alergia. E você sabe de onde vem o não natural? Da onde tirar essa sacada? De marketing, para mim isso é sacada de marketing. A forma A2 da proteína beta-caseína, ela é a mais encontrada quando a gente olha, ou ela é a original, entendeu? Tipo, aquela que estava nos rebanhos, essa que existia. A forma 1, ela surgiu de uma mutação. Gente, mutação, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, né? E graças a Deus existem mutações pra gente selecionar para elas, porque algumas são favoráveis. Então, a forma 1 foi uma mutação que aconteceu em algum momento, e existe essa outra forma que tá ali. Então, por isso que eles usam como não natural o leite A1, porque foi algo que surgiu, e não quer dizer que toda mutação que aparece é ruim, a gente usa elas muito e ao nosso favor o tempo inteiro, tá? Então, não quer dizer que o leite não é natural ou não natural. Eu não acho que um dia vai ter uma remuneração maior pelo leite A2. O que eu acho é que é válido a gente ter um produto para atender algumas pessoas que têm vontade de tomar leite ou crianças que querem tomar leite,
E a gente tem que ter alternativas para essas pessoas. Então, assim, é válido, mas eu acho que a gente tem que entender o que é e não discriminar, como você falou, o leite A1, entendeu? Tipo, é um novo leite, tá no mercado, existem empresas que estão disponibilizando no mercado e não tá remarcando o preço. E eu acho que tem que ser assim mesmo, é só um produto a mais, uma alternativa a mais, e a gente tem que diversificar mesmo, tem que ter esse espaço para outros produtos. Bom, excelente, Fernanda. Muito obrigado pelos comentários. Eu acredito que a gente conseguiu abordar vários tópicos que podem aí auxiliar e ajudar o produtor a entender um pouco melhor sobre a escolha de touros e também a importância dessa forma de seleção genética. E para finalizar, eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal o que você tem desenvolvido durante esse tempo que você está aqui nos Estados Unidos e até para a gente ficar ligado aí quais são as novas tendências para o futuro nessa questão de seleção de touros e avanços genéticos. Aquiles, eu que agradeço o convite. Bom, para falar um pouquinho do que eu tenho feito aqui, é importante que a gente, e aí eu tenho certeza que está todo mundo super antenado e sabe o problema que ainda nos rebanhos leiteiros o desempenho reprodutivo dos animais. Então, assim, a gente ainda tem, depois de tanto tempo, um grande desafio que é aumentar essa performance reprodutiva dos animais. Eu não tenho dúvida nenhuma que, com relação às fêmeas, muito esforço tem sido feito, né? Quando a gente lá atrás começou a selecionar as fêmeas, ou selecionar os touros, baseado na taxa de prenhez das filhas, isso foi um grande avanço. E a gente já viu uma melhora muito grande nos desempenhos reprodutivos por essa seleção do lado de fêmea. Mas quando a gente fala de desempenho reprodutivo, o macho tem grande importância. E, infelizmente, o macho ainda é discriminado ou pouca atenção é dada para o macho nesse processo. Então, o que eu tenho feito aqui é trabalhado exatamente nesse sentido. Tentar entender um pouco da fertilidade do macho a campo. Porque também quando a gente fala de fertilidade de macho, existem as avaliações laboratoriais. Então, as centrais de inseminação, antes de disponibilizarem um touro, ou antes de um touro chegar para o mercado, ele passa por um crivo que é, no mínimo, uma qualidade de sêmen razoável para que ele chegue, para que ele vá para o mercado. Então, a gente vai olhar volume de sêmen, vai olhar células, ou seja, se tem algum defeito no espermatozoide. Então, existe um processo de seleção de fertilidade fêmea dos touros baseados na qualidade do sêmen. Mas mesmo assim, quando a gente olha o desempenho desses touros que já passaram por esse crivo no campo, a gente vê uma variabilidade muito grande na taxa de concepção desses machos a campo. Por exemplo, quando a gente pega os dados históricos do Holstein, aqui do holandês aqui nos Estados Unidos, a variação na taxa de concepção dos machos é de até 15%. É muito alta. E são touros que foram todos aprovados em qualidade de sêmen. Então, a gente ainda tem uma variabilidade muito grande. E o meu estudo aqui é exatamente isso. É tentando entender por que a gente, quando chega na taxa de concepção dos machos, a gente vê uma variabilidade tão grande. Então, do ponto de vista genético, quais são os controles ou quais são os genes que estão influenciando? Então, como é que é a genética mesmo que está por trás dessas variações? E a outra é a gente tentar ter uma avaliação mais precoce desses machos. Porque hoje a gente só vai ter uma avaliação da taxa de concepção dos touros depois que eles forem para o mercado, depois que eles tiverem pelo menos 300 acasalamentos avaliados. Significa que esse animal está com 2, 3 anos de idade. A nossa ideia e a nossa proposta que a gente tem trabalhado para isso é que a gente tenha uma avaliação genômica para que os tourinhos genômicos, ao entrarem no mercado, já tenham uma avaliação de fertilidade. Ou seja, é predizer qual vai ser o potencial reprodutivo daquele touro no futuro antes dele ter sido acasalado. E eu vou te contar que a gente já tem assim, resultados muito legais, tanto na raça holandesa quanto no Jersey, que eu tenho trabalhado mais de perto. E a nossa capacidade de predição, ou seja, a acurácia que a gente consegue predizer. E aí eu não tô falando o que o touro tá passando pra filha, eu tô dizendo o touro, ele como reprodutor, quanto que eu consigo predizer o desempenho dele a campo. No holandês, eu consigo ter uma predição de 73% de acurácia, o que para um touro que nunca foi pro campo, eu consegui dizer, quando ele tem poucas semanas de vida, esse touro lá na frente vai ter tal desempenho reprodutivo, isso no holandês. E no Jersey a gente conseguiu uma acurácia de 60%. Essas duas acurácias são comparáveis, e no Holstein é superior,
Há características que hoje estão sendo feitas a avaliação genômica, as características de sanidade, por exemplo, resistência à mastite, resistência à metrite, ou seja, a gente tem trabalhado bastante para mostrar que é possível implementar essa avaliação genômica, liberar a informação do touro, da fertilidade dele, antes dele chegar no campo. Então, se Deus quiser, a gente consegue aí logo ter essa avaliação nos sumários e essa informação disponível para todo mundo. Ou seja, quem sabe aí no futuro vai ter um PTA para fertilidade do touro, e aí você pode utilizar o touro genômico e já saber, de certa forma, como será o desempenho reprodutivo dele, né? Ou seja, tomara que tudo ocorra bem, que a gente possa saber dessa informação o quanto antes possível para o pessoal utilizar na seleção de touros aqui nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, então é isso aí. Vamos agradecer a Fernanda Rezende, que participou do programa hoje com a gente. Muito obrigado, Fernanda. Fico muito feliz de você participar e compartilhar aí essa parte de seleção de touros, que é muito importante, tem um grande impacto, e eu espero que o pessoal também aprecie aí todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Aquiles, obrigado. Adorei nossa conversa. Espero que nossos ouvintes gostem também. Vou adorar ouvir os comentários. Sucesso para você, parabéns pela iniciativa. Acho que muito legal essa tua ideia de levar conhecimento daqui, de colocar a gente para falar com o pessoal no Brasil. A gente se sente mais pertinho. É bom essas pessoas que surgem com ideias inovadoras. Parabéns mesmo, sucesso, e desejo assim tudo de melhor para você aqui com o Legítimo Ruminante. Obrigado, Fernanda. Bom, pessoal, então é isso aí. Participe do programa, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, @legitimoruminante, ou também através do nosso e-mail, que é o legitimoruminante@gmail.com, que aí a gente pode selecionar perguntas dos nossos ouvintes e também incluir durante as entrevistas. Pessoal, tenham um bom resto de semana e fique ligado no Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante, a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão. Um bom resto de semana para você e um abraço.